Voltamos com o Papo de Mulher. O nosso entrevistado de hoje é o consultor espiritual Flávio Jael, que veio nos visitar mais uma vez. Flávio, falávamos em karma e dharma. Faz um resumo simplificado e traça esse paralelo. O que é dharma, o que é karma? Tá. Falar de uma forma mais suave para as pessoas não assustarem tanto quando se fala na palavra karma. Karma significa ação. Dharma, propósito de vida. Então eu tenho no decorrer de uma encarnação minha, eu tenho o meu karma, tá? Que automaticamente são todas as ações que eu tenho no decorrer do meu destino. 50, 60, 70 anos. Quando eu digo do Dharma, é um propósito de vida. Então eu vou entregar a ação do karma com Dharma. Eu vou juntar a ação com o propósito de vida, onde eu tenho um resultado, tá? Que eu desejo na minha vida, ou que eu quero na minha vida. E isso é para todos. Flávio, o ser humano pode intervir no destino de outra pessoa? O caso de intervenção tem que ver o que vem acarretar depois. Porque muitas das vezes eu posso escolher o meu destino, o meu caminho. O seu não, somente você. Muitas das vezes isso acontece com muitos pais que interferem na vida dos filhos e automaticamente isso atrapalha no sentido de caminhos, no sentido de crescimento e desenvolvimento. Automaticamente, aí vamos voltar num aspecto quando entram as crianças. De 0 a 7 anos, elas são ligadas a uma fonte, a fonte do bem-estar. A partir dos 7 anos, elas começam na influência do mundo, é onde todas as sugestões e negativas são jogadas em cima da criança. Isso atrapalha. Então eu tenho que respeitar tanto as escolhas como todos os atos que a pessoa pratica. Mas isso não significa que eu vá concordar. Eu posso discordar, mas devo respeitar. É dever meu respeitar. Pois está respeitando o próximo, uma vez que esse plano de vida entra o livre-arbítrio. É o dever de todos nós, né? Isso. Se cada um pensasse assim, acho que tudo seria diferente, porque respeito ao próximo, ao ser humano, né? Porque veja bem, ao descermos para cá, programamos tudo lá em cima antes de chegar aqui. Mas quando chega aqui embaixo, que nos encontramos encarnados, as ideias são outras. Eu vou voltar com respeito, eu vou brigar, eu vou caçar confusão. E que na realidade não existe certo e não existe errado. Existem escolhas. A diferença vai ser, você faz uma escolha e eu faço a minha. A sua vai ser diferente da minha escolha. É onde eu devo respeitar. E o que está acontecendo é que as pessoas não respeitam. Elas acham que elas têm o domínio, que elas têm o poder, o mando de campo, né, como dizem, e isso não funciona. Então, ao passo de eu ajudar, eu vou atrapalhar. Então a mesma coisa vai quando você vai olhar o destino de uma pessoa. Você sabe até o ponto onde você vai, até onde você pode mexer, para não atrapalhar o sentido karma, a ação de uma pessoa. A menos que ela venha como apoio, como auxílio para um crescimento. Aí é válido. Você estava falando de encontros, né? Vamos falar de relacionamentos. Muitas pessoas, né, a gente acha que encontramos a pessoa, a alma gêmea, imaginamos que elas vieram para ficar. Ela tem tudo a ver comigo. Encontrei a pessoa da minha vida. Eu me refiro a paixões, aos amores. Correto. Né? E de repente elas se vão embora. Explica como é que é isso. Tá. Como que nós podemos, como é que vamos perceber se é a pessoa ou não? Tá. Automaticamente, ao bater o olho, a pessoa ela vai identificar. Tá? São chamados de espíritos afins, aqueles que permanecem juntos por um longo tempo. Na realidade, o ser humano ele vem para ser feliz, para ser solto. Ele só pertence a ele mesmo, a mais ninguém. E as pessoas têm uma ideia de posse. É essa posse que estraga os relacionamentos. Onde começam as imposições, não quero isso, não gosto disso. E na realidade você pode querer para você e gostar para você, para mais ninguém. Então você tem um período determinado para conviver. O ser humano não aceita. Aí nós vamos voltar novamente nas perdas. E vamos colocar de uma outra forma, continuidade. A pessoa conviveu com você, viveu o tempo que teria que viver. Acabou. Olha, Flávia, essa é uma pergunta que todo mundo, quer dizer, muitos, não é só as mulheres que sofrem, os homens também, com as perdas, né? Mas
não existe uma maneira de a gente identificar se essa pessoa veio para ficar? Não. Você automaticamente você vai conviver e ver se o relacionamento vai dar certo para você, se você vai ter uma adaptação. Nós não somos eternos, que dirá situações que nos rodeiam. Então a gente tem que aprender o tempo certo, do princípio, do meio e do fim, mesmo que se prolongue por um bom tempo ou que seja um tempo reduzido. Você viveu ali e tirou experiência. Se ela lhe foi válida de crescimento, ótimo. Tá? Porque você sempre tem que tirar proveito de situações para crescimento. E não ao contrário, como as pessoas têm feito hoje em dia. Elas não têm respeitado o relacionamento, aquela coisa bonita de uma situação que é vivida a dois. Tá? Então você pertence a você e um outro vai pertencer a ele mesmo. Não com a posse, não dá certo, não funciona. Dá choque. Até porque a gente vê tanto caso, tanta tragédia entre ex-marido, ex-mulheres, amantes, matam, morrem. Tá. É uma coisa, é uma barbaridade. Entra um outro aspecto que muitas das vezes você tem que ver dentro do karma anterior da pessoa que antecede a situação. O resgate dela, como é que é feito. Então, muitas das vezes, se você tem um acerto, ele é seu, você vai ter que pagar, concorda? É uma situação negativa que tende a passar para um positivo. Se eu entrar na sua frente, eu pago o preço. Então, o que acontece muito com as pessoas é um acerto de conta entre dois espíritos. Encarnados, sim. Porque somos seres espirituais vivendo experiências humanas. Por isso que o ser humano está fazendo tudo isso. E não seres humanos vivendo experiências espirituais. É o contrário. Então, quando é um acerto de conta, quando é um ajuste, quando é um acerto que vai se igualar ao fator kármico, aquele que pula na frente vai embora. Quer dizer, ela assumiu a postura para aquele que teria o acerto. O que foi o praticante assume mais um débito. E nisso, muita gente boa indo embora. Tá. Então, olhado que todas as pessoas, nesse sentido, a tendência é subir. Às vezes nem sabem por que morreram. E muitas das vezes nem sabem que morreram. Nem sabem que morreram. Essa é a diferença. Então, hoje eu acho que as pessoas devem ter uma preparação maior, tá? Para outras vidas, não apenas uma única e aqui embaixo. É isso que tem que ser trabalhado na cabeça das crianças, das pessoas, para um entendimento maior. E quando pedimos prosperidade, é uma abertura maior para todos os sentidos de entendimento. Isso é necessário. Ok. Correto? Você falava de preparação, você falou de preparação e falou crianças. Como você acha que devemos preparar as crianças para o futuro? De uma forma melhor. De uma forma mais positiva, mais clara, cheia de proibições. Não pode, não faça. Você tem que deixar a pessoa, a própria criança, exercer o caminho dela. Ela está na plenitude dos atos dela. E os pais, hoje em dia, eles não respeitam. Não só hoje, como há mais tempo atrás, desde os nossos avós, de nossos pais. Porque elas são ligadas a uma fonte. Essa fonte é chamada fonte de bem-estar. Não só ela, como os adultos também. No decorrer do tempo, se desligam, onde acontecem várias e várias tragédias. Então não é Deus que abandona, não é Deus que quer tudo isso. Somos nós, os seres humanos. Então é um trabalho que tem que ser feito a título de todas as cabeças, para crescimento, entendimento. Ok, Flávio. No próximo bloco, continuaremos nosso bate-papo. Correto. Papo de Mulher volta já.